Graça, paz, misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai, da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui. O Senhor me concedeu mais esta oportunidade de pregar o seu santo evangelho e de visitar novamente essa igreja depois de muitos anos. E eu estou com o coração explodindo de alegria pelo que o Senhor tem feito aqui de uma forma tão extraordinária, tão maravilhoso ouvir essa igreja cantar salmos, é tão glorioso. A Deus toda a glória. Eu tenho que louvar ao Senhor pela existência dessa igreja, e que o Senhor possa abençoar grandemente os irmãos. Meus queridos irmãos, nós desde ontem estivemos falando do Evangelho da Graça, e a primeira coisa foi: quem é Deus? É preciso ter a convicção, o conhecimento, o entendimento da majestade, da glória, da soberania, do alvitre soberano que Deus tem sobre sua criatura, e de como Ele soberanamente escolheu um povo. Isto é prerrogativa de um Criador, que faz o que quer das suas criaturas. Não é injusto, porque todos pecaram, escolheram por si próprio, com todas as condições que Deus havia dado ao homem. O homem quis se rebelar contra Deus, e então recebeu o seu salário, condenação por causa do seu pecado. Mas Deus graciosamente quis salvar pecadores, e então Ele escolheu por sua graça. Nós vimos isto, de como Deus, de fato, por causa da sua santidade, tem que ser justo, e não pode simplesmente não levar em conta o pecado. Ao contrário, o pecado suscita a sua ira. E então nós vimos que Ele providenciou um Redentor, que viria na plenitude dos tempos, e realmente veio, o seu Filho bendito, segunda pessoa da Trindade, e que levou sobre si o castigo que nós merecíamos, por causa da justiça de Deus. E Ele então sofreu em nosso lugar. É o nosso Redentor. Mostramos isto ontem à noite. Hoje pela manhã falamos quem é o homem, da sua real condição, miserabilidade, e o que o pecado causou nele, e que é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Mostramos que pela palavra de Deus nós herdamos uma condição de pecadores, como filhos de Adão, e que esses pecados que herdamos de Adão estão dentro de nós e nos contaminam, e que isso já basta para a nossa condenação, mas ainda pecamos voluntariamente, desobedecendo a lei de Deus. E então é enorme o nosso pecado, é triste a nossa condição e nosso estado. Merecemos mais do que um inferno, uma eternidade realmente de punição por causa dos nossos pecados. É esse o nosso merecimento. Então nós devemos simplesmente se humilhar, reconhecer nossas misérias e buscar de Deus arrependimento. É Ele quem graciosamente dá o arrependimento, é Ele quem dá a fé, é Ele quem opera pelo seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele então quem nos atrai a Cristo e mostra que a saída é a cruz, e o que Ele fez por nós. E assim tudo é feito pelo Senhor, é graça, do começo ao fim, é Deus operando na vida dos seus eleitos. Hoje eu quero ir mais a fundo com relação à obra do Senhor, no que chamamos Evangelho da Graça. Eu espero que o Espírito Santo
nos ensine por sua palavra a obra específica realizada pelo Senhor Jesus Cristo em favor de cada eleito que o Pai escolheu para si. E nós vamos então, nesse ponto, perceber a grandiosidade do amor de Deus e vamos compreender que a expiação é uma obra de amor específico por cada um dos eleitos de Deus. E eu espero que o Espírito Santo, ao mostrar isso, faça que você core de vergonha diante de uma resposta tão pífia que nós temos dado na nossa consagração, no nosso compromisso, na nossa vida para com Ele. E se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, possa compreender pelo Espírito Santo esse amor de Deus por você, uma obra tão profunda que Cristo realizou, e você se arrependa dos seus pecados e venha a Cristo. Quero começar com o que eu chamaria uma história, o início da história da redenção. Eu daqui a pouco vou abrir a palavra de Deus. Nós vamos seguir muitos textos, mas antes de abrir a palavra de Deus, eu quero falar sobre um concerto chamado concerto eterno. Os teólogos chamam assim, concerto eterno, um acordo que aconteceu na eternidade entre as pessoas da Trindade. É um Deus só, mas 3 pessoas. E então, para um melhor entendimento, nós vamos tratar como se fosse uma reunião de um Deus só, entre si, mais 3 pessoas. O Pai, pense, essa reunião aconteceu, não havia nada criado, não existia nada, nem anjo, nem nada, absoluta, no mundo não havia sido criado, nem coisa alguma, na eternidade da eternidade. O Pai diz para o Filho, para o Espírito Santo, para si mesmo, né? Desejo a nossa glória, ou a minha glória, ou a glória de Deus, criando todas as coisas. Anjos, terra, céu, mar, tudo que neles há. E além da minha glória, da glória da Trindade, de nós, eu quero exaltar meu Filho. E quero que tudo seja criado por meio dele, para ele. E tudo vai existir por ele, subsistir por meio dele, e por fim, criando os homens e mulheres, sabendo que irão pecar, eu quero escolher de milhares e milhares que existirão, um povo, homens, mulheres, crianças, que eu amei, dentre os perdidos, e
pecadores, um povo que eu amei, para ser a noiva do meu filho, e possa se casar com ele. Mas eu não posso simplesmente, e não podemos, como Deus é santo, tem que ser justo, Ele não pode simplesmente perdoar por perdoar. É preciso exercer juízo, e é preciso que a justiça seja satisfeita, porque eles vão nos ofender, e a única saída é um Redentor. E meu filho, eu te escolhi para que você seja o Redentor, Salvador deste povo, desta noiva, que será sua. Não será fácil, você terá que substituí-los, se encarnando, se tornando como um deles, substituí-los, tomar o lugar deles, para que eu derrame sobre eles, na verdade, sobre você, toda a minha ira. Morte de cruz, sangue precisa ser derramado, que vai significar o preço da redenção deles, para que o pecado deles seja expiado, para que eles sejam libertos e possam formar um povo, a igreja, a noiva, um povo santo, zeloso de boas obras, e que, libertos, salvos, possam cada vez mais crescer em santidade, em beleza, para se casar com você no que será as bodas do Cordeiro. O filho se apresenta e diz: meu pai, eu aceito esta designação, com muito gosto. Tudo que o Senhor faz é santo, é perfeito. Certamente eu sei, claro, sou um contigo, será maravilhoso, e uma grande alegria está reservada para mim. E então o pai entrega um livro com todos os nomes de cada um que ele amou e escolheu. Um livro que é chamado o livro da vida. O pai solenemente entrega para o filho esse livro. Ele toma um livro. No momento que ele toma um livro, ele ama profundamente cada um desses nomes, dessas pessoas que haveriam de existir em todo o período da história humana. Ele ama profundamente cada um, decora aqueles nomes todos, conhece todos eles e os ama profundamente. Naquele momento ele morre, seu sangue é derramado sobre o livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro, e a morte dele é efetivada na eternidade, naquela reunião, quando nada havia sido criado. O seu sangue é manifesto ali. O Espírito Santo se apresenta e diz: eu vou na plenitude dos tempos prover o corpo
da parte do Pai para o Filho, para a encarnação, e vou envolver a Virgem, vou cuidar para que esse nascimento, essa concepção sobrenatural e o nascimento aconteça de forma gloriosa, mesmo em humilhação. Vou cuidar da vida humana do Filho, vou enchê-lo de poder no momento do início do seu ministério, e acompanhá-lo de forma gloriosa em tudo que ele for fazer, para que a sua glória seja manifesta, a vontade do Pai seja executada perfeitamente, e ele cumpra toda a justiça em favor desses eleitos. E vou também, desde o início, chamando aqueles que o Pai elegeu com uma vocação eficaz, de modo que eles sejam quebrantados, reconheçam os seus pecados, se arrependam verdadeiramente, tenham fé, e vou aplicar sobre eles todos os recursos da obra que o Filho fez. Isso eu sem falar da ressurreição, que foi uma obra gloriosa também do Espírito de Deus, trazendo o Filho da sepultura, das garras da morte, e assim garantindo também a ressurreição de todos esses por quem ele morreu e ressuscitou, para a justificação de cada um deles e para a salvação eterna. Bem, você está ouvindo essa história e pensando, será que tem na Bíblia isso daí? Assim, dessa forma, nesses tempos? Eu quero ler aqui nossa confissão de fé, para ninguém pensar que estou inventando coisa aqui, né? Eu sou um ministro da palavra presbiteriana. A nossa confissão de fé diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Aí a seção 5 diz: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Eu quero começar então, se você puder me acompanhar, aí bem, eu vou ter que andar um pouco apressado, mas o primeiro texto é Efésios. Veja como de fato foi antes da fundação do mundo que aconteceu a eleição. No capítulo 1 de Efésios, no verso 4, diz assim: como nos escolheu nele, quer dizer, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, antes da fundação do mundo. Mas agora vamos ver se houve mesmo um livro e se nomes foram escritos lá na eternidade, e se de fato Cristo morreu naquela reunião, houve sangue naquela reunião. Isso está em Apocalipse, no capítulo de número 13, começando, vou ler o verso de número 8, Apocalipse 13, 8, veja, diz assim: e adorá-la-ão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então nós temos aqui um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo foi morto lá na eternidade, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Cristo foi morto, e havia um livro chamado Livro da Vida, com os nomes dos que não vão adorar a besta, dos salvos, dos eleitos. Abra no capítulo 17, versículo 8 também, e veja como de fato aqui está bem claro que é antes da fundação que os nomes foram escritos. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é. Quer dizer, os que não têm o seu nome no livro da vida, e nem seus nomes foram escritos desde a fundação do mundo, estes vão se admirar com a besta. Os que têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, não vão se admirar com a besta, não vão adorá-la nem segui-la, porque são os eleitos, são os salvos. Eu me lembro quando eu era meniano, fazia apelo e tal, que as pessoas vinham à frente. Eu aprendi com os evangelistas arminianos, quando eles chegavam à frente, fazia a seguinte oração: Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Errado. Se vieram a Cristo, se de fato se converteram, foi por o contrário, foi porque o nome já estava escrito no livro da vida desde a eternidade. Então não é certo fazer essa oração assim, porque o nome não é escrito quando a pessoa se converte. A pessoa se converte porque o nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E que de fato Cristo morreu antes da fundação do mundo, e seu sangue foi manifesto lá, está em 1 Pedro, no capítulo 1, versos, eu vou ler do verso 18 para frente. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Está vendo? Então o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Foi naquela reunião lá que tudo foi selado e estabelecido. Sua salvação foi estabelecida pela Trindade, segundo a vontade do Pai, e pela obra de Cristo, antes da fundação do mundo.
Que amor eterno, não é? Nós temos um hino no nosso inário, Novo Cântico, que fala desse amor antigo, antes que houvesse qualquer coisa. Deus nos amou e Cristo nos amou, e a sua morte foi selada em favor desses eleitos. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Será que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no seu ministério, deixou alguma pista de que houve essa reunião, de que ele estava aqui por causa dessa reunião, para cumprir a vontade do Pai e morrer em favor especificamente dos seus eleitos? Então vamos ver isso. Se de fato Cristo deixa claro que a sua obra, sua vida, morte e ressurreição, a sua presença nesse mundo era exclusivamente em favor destes que o Pai lhe entregou na eternidade, cujos nomes estão escritos no livro. Vamos abrir em João no capítulo 6, começar aqui. Há muitos outros textos, é claro, nós temos que escolher alguns. Vamos começar com o verso 37, diz assim, é o Senhor Jesus quem está falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, vem porque o Pai deu, esse vem, e não será lançado fora. Porque eu desci do céu, preste atenção, é Jesus falando, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está vendo? Ele disse, declarou claramente: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum dos que me deu. Eu me lembro que eu li isso muitas vezes, eu pensava, deve ser os discípulos. Como? Se ele diz assim, para que eu não perca, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Se são os discípulos, se ele está falando dos discípulos, só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não, ele não está falando só dos discípulos, ele está falando dos eleitos todos, que o Pai entregou a ele na eternidade. Ele me deu, eu estou aqui por eles, não posso perdê-los, não vou perdê-los, eu os ressuscitarei no último dia. No verso 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. É abrangente. Ele está falando de todos os eleitos, em todas as épocas, em todos os tempos. Será assim. O Pai é que vai conduzir a Cristo. Mesmo no Velho Testamento, não pense você que todo Israel foi salvo. Havia os eleitos, e que foram conduzidos pelo Pai, pelo Espírito, a Cristo, através do sacrifício de todas as figuras e tipos. Os crentes do Velho Testamento, eleitos pelo Pai, foram salvos por causa de Cristo, crendo em Cristo. Abraão creu em Cristo, e todos os santos do Antigo Testamento, e também agora no Novo Testamento. No capítulo 8, você vira 2 páginas,
O Senhor Jesus vai chamar estes que são da lista, ou que são do livro, os eleitos. Ele vai chamar assim, os que são de Deus. Veja no verso de número 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Os que têm o nome no livro da vida são chamados de os que são de Deus. Quem não tem o nome no livro da vida não são de Deus. Na verdade, são filhos do diabo. Se você for ler todo o capítulo, é isso que o Senhor disse. Qual a razão porque, verso 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Então os que não têm o livro da vida, não têm o nome no livro da vida, são filhos do diabo, não são de Deus. No capítulo 10, ele vai chamar os da lista, os que têm o nome no livro da vida, de suas ovelhas. Veja, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para isto o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele decorou o nome de todos, e ele chama pelo nome suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois faz sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, lhe reconhecem a voz. No verso 10, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então a morte de Cristo é em favor das suas ovelhas, não é de cada pessoa indistintamente no mundo. Nós já vimos que há muitos que não têm os seus nomes no livro da vida e que são filhos do diabo, e não é por elas que Cristo morreu, por eles. Cristo morreu pelos eleitos do Pai, cujos nomes estão escritos no livro, e que são chamados de suas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. E é bom você se lembrar, só botando o dedo, porque eu vou voltar aqui, só lembrando de Efésios, no capítulo de número 5 de Efésios, nós temos no verso 25 assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A morte de Cristo foi particular, especificamente, exclusivamente pela igreja. Ele se entregou por ela. Então a morte de Cristo é por suas ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E veja que coisa maravilhosa, porque enquanto ele está falando isso, a sua audiência era só de judeus. Então ele está falando isso, os judeus estão pensando: somos nós, os judeus. Aí ele no verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las,
elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando dos gentios. Os judeus quase caíram para trás. Ué? Então quer dizer que tem ovelhas fora do aprisco de Israel. Claro, os gentios. Eu tenho ovelhas no mundo inteiro, eu tenho ovelhas. Eu sempre cito isso, prego isso aqui, porque eu fiquei maravilhado com a biografia de David Livingstone, um grande missionário no século XIX, um moço brilhante, cientista, mas que se entregou para o trabalho missionário. E o versículo que o Espírito Santo usou para levá-lo para a obra missionária foi esse aqui: ainda tenho outras ovelhas, que diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. E ele então sentiu seu coração queimar em favor dos muitos africanos, e pensou: Jesus, meu Senhor e Salvador, tem ovelhas na África que Ele quer conduzir, lá no meio da selva, embrenhado no meio da selva, Ele tem ovelhas lá. O Espírito o convenceu disso, e ele se entregou para o trabalho missionário no interior da África, e foi para lá, e fez um trabalho extraordinário. O Espírito Santo usou poderosamente, uma igreja foi formada no coração da África, pelo ministério de David Livingstone. Só que ele era cientista, e ele então foi mapeando os acidentes geográficos e tal, e se interessou muito a classe científica, pela precisão geográfica, matemática e tal, que ele fazia os seus relatórios e mandava para a Inglaterra, e ele ficou famoso, mas o seu coração estava na obra e na vida destas ovelhas que o Senhor quis conduzir. Foi uma vida profícua, extraordinária. Quando ele morreu, o rei mandou um navio para buscar o corpo de David Livingstone, para ser enterrado entre os nobres lá na Inglaterra. Mas os nativos crentes disseram: olha, nós vamos deixar levar o corpo, mas o coração não. Abriram o peito, tiraram o coração e enterraram o coração dele lá na África. Fecharam, levaram o corpo, e ele veio e foi enterrado com honras, um féretro concorrido pelas ruas de Londres, e foi o seu corpo depositado na abadia de Westminster. E lá o chão é todo de lápides dos mais nobres ingleses que já existiram. Eu tive o privilégio, Deus me deu isso, de entrar na abadia de Westminster. Duas coisas marcantes: a sala onde aconteceu a Assembleia de Westminster, que compôs e confeccionou nossos documentos, né? Isso é caro demais. E eu andando pela nave daquela grande abadia, descobri David Livingstone, e claro, em inglês está escrito: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. David Livingstone.
data de nascimento e de morte. O texto que o levou para a obra missionária. Ele cria na eleição, ele cria que Deus tinha os seus eleitos na África. Ele foi para pregar o Evangelho, com certeza de que a palavra não voltaria vazia, e iria alcançar aqueles que o Pai escolheu. E é assim que a obra missionária tem que ser feita, nesta convicção. E é assim que Deus levanta em toda parte a sua própria igreja para proclamar o Evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem tem o nome no livro da vida. A ordem é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém tem a plaquinha na testa, sou eleito, ou então, olha, eu tenho o nome lá no livro. Não, nós não sabemos, temos que pregar a todos. Fico pensando, quantos eleitos estão aqui em Aracaju, em lugares horríveis, zona de prostituição, centro espírita, candomblé, igreja católica, seitas. Tem eleito lá? Tem, sim, senhor. Estão enganados, eles precisam ser alcançados, eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ser tirados de lá. Toda vez eu conto isso, e eu vou contar até eu morrer. Eu estava no gabinete, eu estava plantando a igreja memorial em Salvador. Hoje é uma grande igreja. Eu comecei a obra ali naquele lugar, muito difícil, só edifícios, não sabia como entrar, nem como pregar. Eu sabia que havia eleitos ali, mas onde, como? Eu então resolvi sair pela rua orando na frente de cada prédio. Senhor, eu sei que há eleitos aí, dá-nos. Como eu posso chamá-los? Tem misericórdia. Eu lembro que eu estava assim, uma senhora chegou e disse: ué, o senhor está procurando disco voador, é? Eu disse: não, minha senhora, eu sou um pastor, tenho uma igreja aqui perto, eu estou orando para que Deus me mostre como pregar o Evangelho a essas pessoas que estão aí, famílias. Eu sei que há muitos que Deus ama e quer salvar. Falei com ela, e eu fiz assim, por ali, e Deus nos abençoou. Eu estava no gabinete, e então a moça, a secretária, me chamou e disse: tem um moço aí que quer falar com o senhor. E eu então disse: manda ele entrar. Era um moço alto, moreno, ele entrou assim, tinha um cabelo comprido até nas costas aqui, cabelo bonito. Muita moça ia dizer: puxa, que cabelo, cabelão. E ele sentou. Eu disse: o que é, moço? Tudo bem, o que é? Ele disse assim: aqui é a igreja dos crentes. Eu disse: perfeitamente, é a igreja dos crentes. Por quê? Aí ele disse: olha, eu estava assim, muito ruim, as coisas dando errado na minha vida, de mal a pior, e eu não, angústia, eu não sabia nada, como resolver e tal. E alguém me disse: vá no candomblé, lá eles vão fazer um trabalho, banho de folha, não sei o que e tal, e você vai ficar bom. Então eu fui. Aí eu cheguei lá, aquele batuque, tuque e tal, eu entrei numa fila, e tinha um senhor sentado, com um charutão, e assim, parece que em transe, e falava com cada um. A pessoa sentava, ele falava, a pessoa saía. Então, e eu fui chegando até
Quando chegou a minha vez, que eu ia sentar, ele disse: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. O seu lugar é com os crentes. Eu saí e estou procurando o lugar dos crentes. Então eu me lembrei de Lutero. Lutero diz assim: diabo é o diabo de Deus. Certamente o espírito maligno naquele pai de santo foi ordenado por Deus para dizer: aqui não é seu lugar é com os crentes. Ele não foi evangelizado, mas ele saiu procurando os lugares dos crentes para ser evangelizado. Naquele dia eu falei com ele: Deus lhe ama, rapaz. Que coisa! Mandou o diabo dizer para você vir buscar os crentes. Deus lhe ama. Então eu preguei o evangelho. E aquele moço, Fábio, o nome dele, se converteu. Ele se converteu. Ele ficou na igreja, fez a classe de catecúmenos. Chegou o dia de ir lá no conselho, eu fiquei pensando: como é que eu não falei nada do cabelo? Eu falei: como é que vai ser ele aparecer com esse cabelão no conselho? Mas a hora que ele foi chamado e que ele entrou com o cabelo cortadinho, eu disse: por que você cortou o cabelo? Eu vi que Deus não ia ser glorificado com aquele cabelo. Eu agora quero glorificar a Deus, quero servir. Ele passou, fez profissão de fé, foi uma bênção, se tornou diácono, uma bênção. De vez em quando eu encontro o Fábio. Casou, seus filhos, crente, consagrado. Ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. Olha, nós temos que sair pelos becos e valados. Há ovelhas aí que o Pai amou, escolheu, e por quem Cristo morreu. Nós temos que alcançá-las. Não há outra maneira. Até o diabo reconhece isso. Vai buscar os crentes, é eles. É você e eu, somos nós que temos que sair e pregar, para que aqueles que são de Deus, aqueles que são ovelhas tresmalhadas, venham, ouçam a voz do pastor e venham para o aprisco e sejam salvos. Paulo estava desanimado. Ele chegou numa cidade difícil. Eu acho que é igual Salvador, difícil mesmo. Uma noite, eu vou embora, largar-se que isso aqui não vai não. Aí o Senhor apareceu para ele de noite e disse: pregue, não temas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Atos 18. Então, Deus tem muito povo nessa cidade de Aracaju. Deus tem. Nós temos que sair e pregar. Não, pregue, não cesses. Tenho muito povo nessa cidade. Eles estão aí. São ovelhas tresmalhadas. Veja o capítulo 11 agora, vira assim a folha. Capítulo 11, versículo 47. Diz assim: então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele está pensando só nos judeus, mas aí o evangelista corrige: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então agora, os da lista são chamados de filhos de Deus que andam dispersos, que estão aí, dispersos. Cristo teria que morrer pela nação, isso é, pelos eleitos de judeus, mas também por todos os filhos de Deus que andam dispersos. Estão dispersos, nós temos que buscá-los. São filhos de Deus dispersos, eleitos, amados pelo Pai, e foram objetos do amor de Cristo e da sua morte de cruz. No capítulo 17, estamos caminhando para o fim. Veja que o texto parece mesmo, ele é destinado exclusivamente para os eleitos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Essa expressão, é chegada a hora, nos remete lá à reunião, né? Olha, nós combinamos tudo foi programado ali, a minha morte foi selada pelos eleitos do Pai, que o Pai amou, pelo livro, pelos nomes do livro, e tudo teria que acontecer na plenitude de tempo. Pai, é chegada a hora, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Senhor me deu toda a autoridade para que eu conceda vida eterna a todos os que me deste naquele dia do livro. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Quer dizer, já muitos dos da lista já haviam se convertido no tempo de Cristo, inclusive os discípulos, e outros que se converteram, que nós conhecemos, Lázaro, sua família de Betânia, que estavam já guardando a palavra, e reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora presta atenção no verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está vendo? Essa palavra mundo é uma palavra complicada, porque ela tem vários significados, né? Veja que Jesus está dizendo: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Quem é esse mundo que ele não roga? São aqueles que não são eleitos. Não tenho nada com eles. Eles foram reprovados pelo Senhor. Eu não vim por causa deles, eu vim por aqueles que me deste. Então eu não oro. A minha oração, que é a oração sacerdotal que ele vai fazer daqui a pouco, é pela igreja, é pelos eleitos do Pai, pelos quais ele haveria de entregar a sua vida. Então quando você ouve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você tem que entender esta linguagem no contexto daqueles que estavam ouvindo, que eram judeus.
Disse: olha, Deus amou, não é só judeu não, Ele amou o mundo no sentido de várias etnias. Os eleitos são de várias tribos. Deus chamou Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há eleitos no mundo todo. É isso que quer dizer Deus amou o mundo. Deus amou eleitos do mundo todo. Não há nenhuma raça onde não haja eleitos. Por isso temos que pregar o Evangelho em todo o mundo. E veja, ele faz esta oração então em favor, é a oração sacerdotal de Cristo em favor dos eleitos. É uma oração tão maravilhosa, extraordinária, animadora para todos nós que vivemos num mundo mau, mas que temos um intercessor, um sumo sacerdote, alguém que não só morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação, segundo a Escritura, foi assunto aos céus, assentado à direita de Deus, é o sumo sacerdote. Ele continua a orar e a interceder em favor de todos os eleitos, todos os dias. Ele entrou no Santo dos Santos do Pai, lá nos céus, com sangue dele, não de touros, nem de bode. Hebreus explica isso. E o Senhor colocou este selo no propiciatório, diante do trono de Deus, e este sangue clama por nós, e Ele intercede por nós, apontando para o sangue, em nosso favor, por todos aqueles que o Pai amou, por todos aqueles por quem Ele morreu. Aí você então vai vendo que de fato seus olhos vão ser abertos para que você compreenda e veja que de fato a morte de Cristo não foi por cada pessoa indistintamente no mundo. Cristo não iria morrer por aqueles que o Pai não elegeu, e que certamente iria rejeitá-lo, porque se o Pai não elegeu, não vai aceitar. Não pense que vai existir lá no inferno, como infelizmente tem hinos que falam isso, pessoas lá no inferno dizendo: não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me de Cristo. Como se fosse alguém lá muito triste porque queria tanto aceitar Cristo, mas ninguém falou de Cristo. Não existe isso. No inferno não tem ninguém querendo aceitar Cristo ou que quis aceitar Cristo. São pessoas que odeiam a Cristo, odeiam a Deus, e estarão em ódio e atormentados no seu ódio eternamente, porque nunca quiseram Deus. São pessoas que foram entregues ao seu pecado e à sua miséria e à sua incredulidade. Mas veja, no capítulo 53 de Isaías, a gente conhece, esse é um texto tão maravilhoso, e veja o que ele diz aqui a partir do verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Cristo verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, sua morte de cruz, e ficará satisfeito. Sabe o que quer dizer isso? Ele não ficou satisfeito, é porque tem pelo menos um pouco creu. Eu sofri tanto lá na cruz, ninguém quis saber, mas tem um grupinho lá que quis. Estou satisfeito. Não! Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Significa: nenhuma gota do meu sangue foi derramado em vão. Todos por quem eu morri
foram salvos. Não se perdeu um. Eu não morri em vão. Então, esta é uma doutrina, meus irmãos, que é a doutrina presbiteriana, da expiação limitada. Você tem que crer nisso, porque é a verdade da palavra de Deus. Cristo ficará satisfeito, porque o resultado do penoso trabalho da sua alma foi vitorioso. Ficará satisfeito. Veja como é isso. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, isso é, destes muitos, levará sobre si. Então a morte de Cristo é pelos muitos que o Pai escolheu e elegeu. E isso, ele justifica esses muitos porque morreu por esses muitos. Agora deixe-me concluir com algo que impactou minha vida e que eu espero possa impactar a sua vida. Essa doutrina tão maravilhosa, esquecida, é chamado o terceiro ponto do calvinismo, que tem gente que diz só, eu aceito só 4, não aceito 5 não, porque esse negócio de Cristo morreu só pelos eleitos, eu não aceito não. O melhor, a cereja do bolo, a coisa mais gloriosa, que é a expiação limitada, é deixada de fora. Você não sabe que glória é isso. A Bíblia então ensina que Cristo, quando deixou a sua glória, tinha o seu nome e o meu nome no coração, porque ele, desde a eternidade, conhecia todos os do livro e decorou, guardou no seu coração e amou profundamente. E quando ele se fez homem e começou o seu ministério, ele tinha na mente estes nomes, porque era Deus, por isso ele tinha que ser Deus. Aí você diz, pastor, meu nome é Maria. Quantas Marias existem nesse mundo? Já existiram. Nós estamos no ano 2000. Querida Maria, você acha difícil para Deus saber exatamente que Maria ele amou? Ou quantas Marias ele amou? E pelas quais morreu? Meus irmãos, eu creio firmemente que o Senhor Jesus viveu toda a sua vida ministerial, fazendo os milagres e todas as coisas, pensando em mim, em todos os eleitos, em todos os que estavam no livro, pensando em você. Se você ia nascer 2000 anos ainda depois, não importa para Deus, ele sabia do Josafá, ele sabia de você, minha irmã Maria, ele sabia de você, irmão José, Antônio, ele conhecia você, mesmo ainda os que hão de nascer. Ele é Deus, ele é Deus. Então na cruz, ele pensava em mim, e eu fico pensando que ele balbuciou o meu nome entre gemidos na cruz. Eu ainda digo mais, eu creio que ele soube o momento exato em que recebeu meus pecados. Esse é de Josafá. Todas as minhas misérias, essas podridões e vergonhas, meus pecados, pensamentos mais horríveis, é de Josafá. Eu estou recebendo agora, é dele. E o seu. Mas foram só 3 horas em que Deus foi colocando sobre eles os nossos pecados, não daria tempo. Não pense nisso. É por isso que tinha que ser Deus. 1 segundo para Deus é suficiente, é tudo. Ele recebeu ali os pecados de cada um dos milhares que Deus escolheu, que o Pai amou antes da fundação do mundo. Ele morreu particularmente por cada um. E é isso que nós temos que entender
que o apóstolo Paulo também compreendeu na carta aos Gálatas. Veja no capítulo 2, quando ele diz assim, a partir do verso 18: porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Primeira pista, ele não morreu sozinho, ele substituiu cada um dos eleitos. Por isso a morte de Cristo não é representativa, representando o mundo, indistintamente cada pessoa. Não, a morte de Cristo é substitutiva, substituiu cada um dos eleitos. Ele substituiu você, você estava lá. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas ele era o apóstolo Paulo. Não, ele está dizendo, a morte de Cristo foi particular, específica, por pessoas que ele amou, que o Pai amou, que ele amou, que ele sabia muito bem, conhecia. Você tem que dizer como o apóstolo Paulo: Cristo morreu por mim. Agora eu penso assim, qual é a nossa resposta? Um amor tão específico, tão particular. Ele deixou sua glória por você, ele se humilhou por você, ele renunciou tudo, ele se tornou pobre por você, para que você fosse rico. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou o diabo, ele foi ao inferno por sua causa, pensando em você, por você. Seu sangue foi derramado, sangue divino, santo, em seu favor. Qual é a sua resposta, meu irmão? Eu lembro da letra daquele antigo hino: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu sei, isto vem de uma ideologia pietista, mas não importa, é verdade bíblica. Ele morreu por mim, o que é que eu faço? Então eu fico corado de vergonha. Meu Deus, a minha resposta, minha dedicação, meu amor, meu horror ao mal, ao pecado, minha consagração a Cristo, à igreja, é tão pífia, diante de um amor tão específico por mim. Eu quero fazer esse apelo em nome de Jesus. Primeiro por aqueles que ainda estão, não sei se sigo a Cristo, se vou à igreja, se não vou, continua lá com a sua vidinha orgulhosa para você mesmo, gastando seus dons e talentos no mundo, sem Deus, sem esperança. Venha a Cristo. Se você é um eleito, você vai ouvir a voz de Cristo agora e vai entender que foi por você que ele morreu, e que você não pode mais continuar vivendo assim. E aqueles que são da igreja e que estão numa vida claudicantes, vem de vez em quando, ou então não fizeram ainda uma consagração da sua própria vida inteiramente a Deus. Tem gente que pensa que a vida cristã é fazer uma sociedade com Cristo. Eu preciso de Cristo como sócio para ele me ajudar, sabe? Porque eu tenho certos problemas. Cristo não quer sociedade nenhuma, não. Ele quer lhe matar, para você morrer para si mesmo, para o mundo, para o pecado, para os seus planos ideais, e ressuscitar com ele, para viver não mais para si mesmo, mas para ele, que por você morreu e ressuscitou. É preciso tomar uma decisão já. O tempo está passando.
Vai ser muito duro chegarmos lá na presença do Senhor, mesmo salvos, crentes. Agora eu vejo, é verdade, tudo aquilo é verdade. Por que não me consagrei mais? Por que não me dediquei mais? Sabe, esse é um dano que vai acontecer. Não há nada ruim no céu, mas há um dano, que a Bíblia fala de galardões. E as pessoas que não estão assim, foram objetos de um amor tão específico, e não reagiram, não deram resposta, ou vão ser salvos como pelo fogo. Não, querido. Entenda, é Deus que está falando com você. Morri por ti, que fazes tu por mim? Tome uma decisão, uma consagração viva, total, inteira a Deus. Dedique-se, o amor foi grande demais. Você não pode continuar do jeito que está. O amor de Cristo nos constrange, diz a Bíblia. Que Ele lhe constranja. Em nome de Jesus. Amém.